Opa, gente, Daniel Versosa. Opa, gente, Matheus Versosa. Nós estamos ao vivo diretamente dos Estúdios Niche com nova notícia no ar. E todo mundo sabe aqui o que o pessoal quer saber. Primeiro a gente vai... Primeiro a gente vai ver aí o pronunciamento do presidente sem muita enrolação. E aí depois a gente vai dar um papinho aqui pra vocês. E aí a gente discute qual é a opinião de vocês, qual é a nossa opinião. Com civilidade, por favor. Sem xingar o Matheus de petista, de esquerdista. Não, e outros adjetivos. E de agressividade, né? Sem Uma agressividade. parada mais caótica, já basta os bolsominion. Como assim? Né? Eu sou da extrema esquerda. Já lancei meu L e eles destruindo caminhões. Não, sim. Não, mas vamos ver o vídeo aí, depois nós comenta mais coisas. Vamos ver o pronunciamento oficial do presidente da República. Vou sentir saudade da gente. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Tá aí o pronunciamento, e aí, só para complementar aqui esse caso, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele também falou um pouco a respeito da transição, de como será a transição entre um governo e outro. Vamos dar uma olhadinha aí, só para concluir esse caso. Bolsonaro me autorizou, o presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Tá aí, foi isso daí, foi sem papas na língua, esse é o papo, acabou. Os jornalistas ficam desesperados gritando Bolsonaro, Bolsonaro, mas não adiantou nada porque o presidente meteu a marcha. Com ali. certeza. Pelo que ficou nítido, né, Daniel Zasso, é que o Bolsonaro vai seguir a tradição de entregar a faixa... Me surpreendeu. Para o... Não só te surpreendeu, como surpreendeu todo um povo, até porque o CNN publicou uma matéria hoje afirmando que no final do ano quem entregar a faixa para o Lula seria o Mourão. Quem entregaria a faixa. Entregaria a faixa seria o Mourão, Mas o porque Bolsonaro... a CNN postou, porque o Bolsonaro iria viajar para fora justamente para não entregar, entendeu? Ou seja, caiu do cavalo e Não, peraí. Cadê a fonte CNN? Não, peraí. Eu não vi o Bolsonaro falando nesse vídeo que ele entregaria a faixa ao Lula. Não, mas aí quem vai se queimar é o ministro. Por quê? Ele falou? Porque ele falou... Quem falou que você falou que falou? Não, eu falei que o ministro falou sobre a transição, que o ministro, inclusive, conversou E com o que o Bolsonaro falou? presidente do PT. O que o Bolsonaro O falou? Bolsonaro deu aquele papinho que vai seguir a Constituição, como ele sempre agiu dentro das 4 linhas, blá, 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 blá. E, tipo assim, deu a entender que ele vai fazer essa transição. Deu a entender, mas ele não falou. Então, muito bem, ele pode depois chegar assim, Bolsonaro, você não entregou o negócio. Mas eu não falei que ia entregar.
Ah, entendi. Ah, mas deu a entender. Ah, deu a entender, mas eu não falei. Então, mais pra frente, Entendeu? a gente vai ver se a CNN caiu do cavalo ou não. Exatamente. Mas agora, a opinião sincera sobre o Bolsonaro? Arregou. Agora eu vou te fazer uma análise aqui, e aí você fala se você concorda ou não. Vai. Se fosse pra ele dar esse papinho murcho dele, tudo bem, esse papinho é o padrão, ele deu o papinho padrão. Se fosse pra ele dar esse papinho padrão dele, ele teria dado isso em seguida, pô. Igual o Haddad fez em São Paulo, por exemplo. A gente mora em São Paulo, a gente não sabe como foi no estado de vocês, mas em São Paulo, o Haddad perdeu, deu o papinho dele lá, acabou. Deu parabéns pro cara, sabe? Pro cara. Tarcísio, Meu governador. meu governador. E acabou. Entendeu? Eu tô O que o entendendo Bolsonaro que eles fez foi exatamente o que o Haddad fez. E por que mas que causou demorou? Causou isso tudo no Brasil, você quer dizer? Ué! Pra falar isso daí. Sim. Mas eu acho que sabe o quê? Foi Ah. muita pressão pra cima dele. Ele não ia falar, mas eu acho que tava tanta pressão. E aí? Porque o pessoal ia acusar ele por tudo que o Brasil tava acontecendo no Brasil inteiro, entendeu? Sim. Tipo, as manifestações e tudo mais iam acusar ele. Porque o povo só tá assim porque você não se pronunciou. Sim. Ele foi lá... Ele sabe, mas ele sabia disso também. Sim, ele foi lá, ele falou o feijão com arroz, já pra ver se dá uma amenizada. E quero que dê uma amenizada. Não, sim, com certeza, mas eu falo Fui assim... ontem no Tenda, Pode dar. na frente da Havan. Inclusive tá aparecendo no vídeo aí que você imagens gravou. aí. Inclusive, você mostra o delito Tá que eu aparecendo, fiz. tá aparecendo. Fui pela contramão, porque estavam bloqueando a minha via. Como é que eu vou comprar minha janta? Então vamos se tocar, né, rapaziada? Nem todo mundo é lulista. Não, Mete o L. Não é aqui. Então, e a questão é o seguinte: os manifestantes achando que o Bolsonaro, quando se pronunciasse, Ia falar um monte. ia falar um monte, ou ia agir. É. Né, de alguma forma. Ia mandar-lhe o não golpe. foi, ele foi. Não é nem dar um golpe assim, mas, sei lá, questionar alguma coisa. Eu sei que, na minha opinião, também não tem o que ser questionado. Eleições foram limpas. A única coisa que tem que ser questionada é o TSE. Tirando o comercial do Bolsonaro, dando pro Lula. Proibindo a Jovem Pan de falar que o Lula é ex-presidiário. Essas coisas, pra mim, foram erradas. Mas, em contrapartida, eu acredito que não interferiu. Até porque o Lula ganhou no Nordeste. E no Nordeste, acho que as rádios locais são mais fortes do que rádio de São Paulo. Ou, sei lá, entendeu? Eu tô te entendendo o que você tá querendo dizer. O Nordeste, agora só um recadinho pra você antes da gente finalizar. Minha mãe nasceu em Recife, né? Olinda. E meu pai nasceu em Maceió, Alagoas. Eu tenho muito orgulho deles. Agora, de você, Nordeste, eu tenho nojo. Tô zoando. Para, viado. Tô zoando. Você Ô, faz Nordeste. Não, mas o recado é sério. Nordeste, vocês são uma vergonha pro país. Vai, tá mais leve. Sabe por quê? Vocês reclamam de tudo. Muitas vezes com razão. Com razão. Reclamam. Eu não tô na pele deles. Mas quando vocês têm a oportunidade de fazer alguma coisa, vocês vão lá e fazem isso. Ou seja, se vir pra São Paulo... Eu posso falar? Limpar Não. a casa de dona de família, vai tomar nas duas pernas. Tô brincando com vocês. Você fala que você tá, tipo... Eu tô zoando, mas a parte do que eu falei... Não é a questão. É a questão, tipo, que você tá meio que copiando piadinhas que estavam surgindo por aí, Sim. tipo assim... Vem vender carteira de couro, capa de volante, que vocês vão ver. Sim. Era uma mas piadinha que estavam soltando. As piadinhas foi brincadeira, mas o papo foi sério. Eles Sim. entenderam. E eu também posso dar um papo, então, inclusive. Eu não tô generalizando, porque tem muito cara do Nordeste que tentou. Entendeu? Muito assim. Tipo assim, muito assim. 30%. Não, pai, muito que eu acordo com a conheço. votação. É que eu falo, assim, parece até que é o Nordeste, todo mundo que tá lá. Enfim. Mas 30% votou no 30%, Bolsonaro. vocês 30%, tamo junto. Pode Perfeito. viver Não, de mas agora eu vou fazer a questão seguinte, assim. O PT governou 16 anos. O Nordeste. Não, o mundo. O mundo não. O Brasil. Foram 16 anos governando o Brasil. Eles não conseguiram terminar nem a transposição do Rio São Francisco. Dava o Bolsa Família. O Bolsonaro, inclusive, criou o Auxílio Brasil contra a vontade dele. Ele estava dando R$600 de auxílio contra a vontade do Bolsonaro, vale deixar bem claro. E, tipo assim, meio que o benefício que o PT dava, o Bolsonaro deu um benefício melhor. Sabe? O que o Lula fez de diferente do Bolsonaro que o povo do Nordeste falou? Eu preferi o Lula por causa disso. Não, e te digo mais, eles ficaram 16 anos. E qual é a região mais... Olha, eles ficaram 16 anos. Qual é a região mais pobre do Brasil? Continua sendo o Nordeste. E eles continuam insistindo no PT. Ou seja, vocês gostam de estar na merda. Você me perdoa, Daniel.
Não. Às vezes não era nem... Não, é a sua opinião. Não, é a realidade. Não, calma. Tô brincando. É a sua É a opinião. minha opinião. Então, É assim, extrema pessoal, esquerda. com todo o respeito do mundo aqui, essa é a nossa visão. O Brasil está muito polarizado, né? Até porque a gente olha lá na votação, no mapa, boa parte aqui do sul, do sudeste, deu Bolsonaro, inclusive no Brasil todo. Sim. A maior parte do Brasil, se a gente contar os estados, deu Bolsonaro, em questão de... no sudeste deu Bolsonaro, no sul deu Bolsonaro, no centro-oeste deu Bolsonaro, e inclusive no norte deu Bolsonaro. Sim. Apesar que no norte foi um pouquinho mais acirrado, mas o Bolsonaro saiu na vantagem e a região do Nordeste foi a única que deu Lula. E aí, indiscutivelmente, vem a pergunta, Matheus. Qual é a região do Brasil que é a menos alfabetizada? Nordeste. Que tem menos conhecimento das coisas? Nordeste. E aí pessoas Que é a mais como- pobre? Nordeste. Não, então, e aí as pessoas... Que é a veem- mais fudida? Nordeste. E aí as pessoas vêm falar assim, que o Nordeste salvou o Brasil. E te digo E é o mais, seguinte, Nordeste, agora- vocês não, agora eu vou tão dar um nem papo- se salvando. E tem mais. Ah. O pessoal pode falar assim, vocês dois aí, sulistas, né? Mas nós temos propriedade do que estamos falando, até porque nossa família é toda do Nordeste. E, inclusive Inclusive, nossa a família família toda da- é do Nordeste. E minha família E- toda, minha família, além da família da minha esposa também, tudo do Nordeste, e tudo é bolsomínio. Todos, todo mundo apoia o Bolsonaro, sabe? Sim. Tipo assim, eles vieram pra São Paulo, viu a situação, fala, pô, não é possível. Sim. Abriu o olho. Abriu o olho, por quê? Meu pai era petista. Quem abriu o olho dele? A internet, as Foi notícias... você? Não. Você bateu no meu pai Sim. pra ele votou. A questão é a seguinte. As pessoas viam por exemplo, a pessoa que tá morando lá no Nordeste, em Recife... Nem em Recife, Matheus. Recife é bonito, hein? Até porque Maceió, em Alagoas... Em Maceió, deu Bolsonaro. Então, pra você ver, Tipo, meu foi- pai é de lá. Uma das únicas da região toda ali que deu Bolsonaro. O que eu quero dizer é o seguinte. A pessoa que mora lá no sertão, sabe, lá no meio do mato, lá, sabe, no meio do mato não, no meio do cerrado, ela não tem um conhecimento e acesso à informação que uma pessoa do Sudeste tem. Entendeu o que eu tô querendo Que dizer? nós temos, né? Que nós temos. Hoje um mendigo tem um celular. Aqui em São Paulo é assim. E o Wi-Fi em tudo que é lugar. Então, e aí a pessoa fica meio que, sabe, travada no passado. E aí fala, na época do Lula o arroz era R$3, sei lá, R$3, não sei o quê. E aí não pega todas as questões, não liga pra, roubou mais fez, essa questão do Então, roubou mais fez. Enfim, rapaziada, eu falamos quero... demais. Se o Lula, agora eu vou falar sobre o Lula aqui. Se o Lula tiver um governo, pelo menos na economia, liberal na economia, não precisa privatizar a Petrobras, sabe? Sabesp? Não precisa privatizar a Sabesp, não precisa. Mas, mano, liberal no mercado, sabe? Sem colocar muita burocracia, que isso? Não, achei que você tava falando liberal. Não, liberar o mercado, Tá. entendeu? Que era liberar, sou da pipa. Se ele liberar o mercado, tudo bem que ele não vai ser... Sabe, eu não tô falando pra ele... Privatiza tudo, Lula, não tô falando. Meio que o Alckmin é da vida. Não, vamos privatizar os essenciais, entendeu? Continuar com as reformas lá, administrativa, tributária, essas questões aí. Até aquela proposta dele lá de quem ganha até R$5.000 não pagar imposto Essa de é boa. renda. Entendeu? Não tô Mas podendo. não sei, mano. Não sei aqueles cara, mano, vamos criar 25 ministérios a mais. O sabe? Ministério do Peido Fedido. O ministério da vizinhança, O Ministério dos Aleijados. entendeu? O ministério dos cabeçudos, O Ministério dos Calvos. tá me entendendo? Tô te entendendo. E por aí vai. Vamos parar. Mas já falou demais. Não, eu só tô querendo encerrar Dá uma aqui concluída no nesse Lula. sentido. Pessoal, vamos ter calma, vamos ter Paciência. paciência, Impeachment tranquilidade. Vamos dar 1 ano e meio pro Lula. 2 aninhos. 1 ano e meio, porque aí nos últimos 6 Nesses meses 6 começa o meses- processo de impeachment já, entendeu? Ah, não, tô te entendendo. E E aí- te digo mais, qualquer coisa, nós dá 1 aninho e meio pra ele. Pô, não tá dando certo, Daniel Zassi, não vai ter impeachment. Eu e você, nós vamos meter nossa marcha que nós temos a oportunidade e as condições. Né? Que maluco escroto, rapaziada. Brincando, cara. Mas é isso, rapaziada. Qualquer coisa a gente faz um mutirão e aí todo mundo vai lá pro Paraguai. Paraguai é da esquerda, sei lá. Uruguai, sei lá. Enfim. Chile, Chile tá à esquerda agora. Uruguai,
Uruguai, O Uruguai eu acho que tá à direita. Se pá. Não sei, não Nós, sei. qualquer coisa nós vamos pesquisando. Vamos pesquisando aí, vamos se unir e aí a gente mexe mais para qualquer outro país aí que seja de um viés liberal. Até porque, rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sou centro-direita. E o que quer dizer isso? Tem muitas pautas, e inclusive nas pautas econômicas, eu sou mais de direita. Não sei vocês aí de casa. E nas pautas de indivíduo, vamos supor assim, nas pautas sociais, por exemplo, aborto, com todo respeito a todo mundo que é cristão e tal, eu não, sabe, não ligo. No sentido assim, deixa como tá. O que eu não concordo é, tipo assim, proibir o aborto em 100% dos casos. Isso eu realmente não concordo. Mas, por exemplo, do jeito que tá a lei, eu concordo. Perfeito? Se liberar o aborto, eu concordo. Mas é uma pauta que eu não faço questão. Perfeito. Em relação às drogas, maconha, mano, eu acho que já deveria ter sido liberado dos tempos. Até porque, além do consumo, do recreativo, assim... Já foi pessoal, comprovado que é boa pra alguma coisa, né? Não, sim. Então, além disso daí, ela serve pra questões medicinais. Então, se libera isso daí, em questão da maconha apenas da maconha, depois nós vamos ver nas outras aí. Ou então nem ver as outras também. Só libera. Que o pessoal só faz questão da maconha, entendeu? Inclusive, ó, tá dando o nosso tempo aqui, tá tocando o relógio ali. E aí, vamos nessa? Quer falar? Vamos nessa. Rapaziada, tamo junto. Tamo junto, então? É sobre isso. Tamo junto.